Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orais sem Cessar. Eu sou Michele Bonaretti e venho te convidar a participar da 13ª edição da Bienal Mineira do Livro, que ocorrerá entre os dias 3 e 10 de maio no Center Minas Expo. O projeto Orais sem Cessar está lançando o livro As Sete Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Bem, para além da localização geográfica, 7 estágios ou 7 eras das igrejas de Cristo, a autora do livro, eu, traz uma reflexão e uma visão inovadora sobre o tema. Ao mergulhar na leitura das 7 igrejas e comparar o seu próprio temperamento, percebeu que as mensagens eram direcionadas a 7 tipos distintos de comportamento humano, ou seja, a mesma metodologia de ensino aplicada por Cristo em seus sermões. Espero que gostem e o livro estará sendo lançado na Bienal do Livro de Belo Horizonte. E se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu quero te convidar a conhecer as orações da palavra no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Atos. É um estudo bem minucioso, bem longo. Hoje a gente vai falar do valor intrínseco ou valor essencial do livro de Atos, né? Vamos falar um pouco da igreja primitiva, o cenário do livro de Atos no Novo Testamento, né? Qual é o elemento teológico do livro, missão do livro e a inclusão dos gentios e como se deu a organização da igreja, né? Diferentemente ou variadamente dos demais livros, né, do Novo Testamento, que foram enviados primeiramente às igrejas cristãs, o livro de Atos, né, e o Evangelho de Lucas não foram primeiramente dirigidos aos crentes, às igrejas, aos cristãos, né? Ele até circulou entre elas, mas os estudiosos bíblicos acreditam que principalmente o livro de Atos tenha circulado primeiramente entre os livros do comércio, né, do comércio livreiro contemporâneo, para o acesso ao público gentio que apreciava a literatura. Até porque a mensagem do livro de Atos, ela visa alcançar o povo gentio, né? Ao que tudo indica, deve ter tido algum espaço entre a primeira publicação de ambos os livros, né? O Evangelho de Lucas e depois Atos, e a sua circulação nas igrejas como um documento cristão. Atos na igreja primitiva, né? No início do segundo século, quando os 4 evangelhos já circulavam como livros, né, no meio do povo cristão, os livros de Lucas, né, Atos e o seu evangelho foram separados um do outro, seguindo caminhos diferentes. O livro de Lucas, por ser incorporado, né, ali o evangelho aos demais evangelhos, ele foi difundido igualmente como os outros evangelhos, lhe garantindo ali um futuro certo entre os 4. Já o livro de Atos circulou no meio das igrejas juntamente com as cartas paulinas, a partir do século I, onde as pessoas já possuíam o hábito de colecionar os escritos, né, da leitura, do estudo. A gente pode ver no livro de Atos, né, que ele salienta a vida de Paulo. Lucas fala muito de Paulo, né, os seus feitos, a sua fé, a sua devoção, para que Paulo não caísse no esquecimento nas gerações, né, futuras que seguiu após a morte dele, né? Talvez por isso Lucas frisa ali a importância do evangelismo de Paulo, testificando ainda com o trabalho e a cooperação, né, entre os outros apóstolos. Lucas ainda destaca ali o apóstolo Pedro, fala muito dele no início do livro, né? O fato de retratar a vida do apóstolo Paulo minuciosamente justificou a inclusão, né, de escritos não paulinos, a coleção paulina, né, no volume das Santas Escrituras. E foi a partir dessa época que o livro passou a ser conhecido como os Atos dos Apóstolos, né? O valor, né, do livro no cenário
do Novo Testamento, né? A gente pode perceber que o livro de Atos forma uma sequência natural entre os 4 evangelhos. Tem gente até que fala que você primeiro tem que ler Lucas e emendar ali o evangelho de Lucas em Atos para depois voltar e ler João. Até porque o livro é uma sequência do evangelho de Lucas, né? De Lucas. E para as epístolas de Paulo, o livro de Atos faz ali um fundo histórico, né? Ele começa ali dando uma introdução. Até os dias atuais, a gente ainda vê, né? Nós podemos perceber dúvidas com relação às escrituras no que diz respeito à data, exatidão dos fatos, dentre outros, né? Luca poderia ter sido bem pior. As pessoas hoje ainda questionam muito: será que isso aconteceu, né? Será que de fato isso aconteceu? A data disso, quando isso ocorreu e tal. Mas Lucas forneceu com certa exatidão e precisão as informações. Podemos ver ali quão minucioso, né, são as informações que o livro de Lucas oferece. De fato, a narrativa do livro de Atos torna um livro de informações do mais alto valor para uma fase extremamente significativa da história da igreja e da civilização mundial, quando ele descreve, inclusive, ali a viagem de Paulo, né? Lucas é realmente detalhista. Como elemento teológico, né, a gente pode ver que apesar dele fazer ali uma narrativa histórica dos primórdios do cristianismo, embora rejeitar, né, que Lucas tenha escrito o livro a fim de transmitir um conceito teológico específico, devemos tentar entender qual era o ponto de vista teológico que é expresso no livro de Atos, né? A gente vai analisar aqui e falar sobre alguns. O primeiro, para mim, sem dúvida, é mostrar a continuação do propósito de Deus na história. Pois a história registrada no livro é considerada uma continuação dos atos poderosos de Deus registrados lá no Antigo Testamento e do ministério de Jesus. Claramente falando, o livro de Atos registra a história da salvação, né? E para melhor compreender, a gente pode observar o seguinte: a Igreja de Cristo, né, toma vida ali no livro de Atos, cumprindo as escrituras. As profecias do Antigo Testamento, elas são demonstradas no livro de Atos, como, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo, que é descrito logo ali no capítulo 2, né? Que está escrito. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ainda vemos no capítulo 2 de Atos a proclamação da salvação, que está escrito assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos, vemos a missão dada aos gentios e a promessa de incorporação deles à Igreja de Cristo. No capítulo 13, no verso 14, está escrito, no verso 47 está escrito: porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. E no capítulo 15, dos versos 16 a 18, está escrito: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Ainda vemos a recusa, né, dos judeus na totalidade, no sentido de responderem ali ao Evangelho. Quando que está escrito: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai. A este povo dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis,
Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fechar os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados, né? Atos é um livro basicamente missionário. E seria perfeitamente justo adotar o versículo 8 do capítulo 1 como resumo do livro, como resumo do conteúdo, né, de tudo aquilo que está escrito. Tudo aquilo que Lucas escreveu se resume a esse versículo que diz: Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O propósito da igreja é testemunhar de Jesus e do poder da sua ressurreição. Quando assim fazemos, né, quando nós assim fazemos, estamos cumprindo a nossa missão, né? Nós fomos chamados para falar das boas novas. E claro, incluir gentios, incluir, chamar cada dia mais aqueles que hão de herdar a salvação, né? Nós não sabemos quem são, mas devemos evangelizar, falar da palavra do Senhor. E o Senhor vai a cada dia agregando aqueles que hão de herdar a salvação no seu reino, através de nós. Por isso, a, a vida missionária, a vida evangelística é importantíssima no seio da igreja, né? Podemos ver que nos primeiros capítulos do livro de Atos é refletida ali certa tensão entre a igreja primitiva e a aceitação dos gentios. Isso ainda acontece conosco hoje em dia no meio das igrejas. Ainda existe certa. Como é que eu posso dizer? As pessoas costumam não aceitar logo de início as pessoas que estão entrando dentro da igreja. Existem ainda muitos grupinhos fechados, né? Existe ainda uma certa rejeição, uma certa tensão. É difícil aceitar os novos. E isso é uma coisa que precisa ser bem trabalhada, porque às vezes quando a gente lê no livro, a gente acha que isso foi uma coisa que ficou para trás. E a verdade é que não é bem assim, né? Com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ficou ali demonstrado a inclusão dos gentios nos planos de Deus. Ainda no capítulo 10, com o batismo de Cornélio, fica claro que não existia essa exclusividade, né? Está escrito assim: Deus fala com Cornélio. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Amém por isso, né? Ainda no versículo 44 está escrito: O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Após, pois, os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Glórias ao Senhor, porque nós não ficamos de fora. Atos ainda fala sobre essa organização da vida da igreja, né? Depois ali que entra os gentios, né? No decorrer do livro, Lucas se preocupa em oferecer um retrato de vida, de adoração da igreja, nos ensinando, né? E orientando como um padrão para que a igreja possa ser guiada ainda nos dias atuais. No começo, né, a liderança da igreja estava nas mãos dos apóstolos, juntamente com os anciãos daquela época.
e a igreja em Jerusalém ocupava um lugar importante entre as demais igrejas que foram surgindo posteriormente. Lucas também destaca a obra dos missionários, né? O princípio dos trabalho ali em equipe que foi estabelecido desde o início. E na sua maior parte, os missionários viajavam em grupos de 3 ou mais pessoas. Realmente Lucas dá ali, né, um fundo histórico, é um resumo que antecede as cartas de Paulo, né, o trabalho de Paulo. A gente percebe quão minucioso e quão importante foi o trabalho de Lucas ali ao descrever os Atos dos Apóstolos, né. A gente não deve ver assim o livro de Atos apenas como um livro histórico, pois a palavra de Deus não pretende contar histórias, né, com um simples propósito de relatar os fatos ocorridos, mas para satisfazer a nossa e ocorridos assim para satisfazer a nossa curiosidade. Mas os relatos ali no livro contidos são para nos ensinar a verdade. Inserido no Novo Testamento, o livro de Atos está igualmente caracterizado com os demais livros, né? Com os elementos de revelação de Deus ao seu povo em todos os tempos, nos trazendo ensinamentos, nos revelando a vontade do Senhor. Nós podemos ver ali também no livro de Atos, né, a instrução do Espírito Santo. Quando a gente lê, ele não é um livro histórico como qualquer livro, né? Que a gente lê, mas você percebe no livro de Atos a revelação do Espírito Santo. A gente consegue ser tocada pelo Espírito, pelo Senhor. É esse o objetivo do livro, né? Trazer ali também a obra do Senhor e não apenas fatos da história. Como eu disse, o livro de Atos ele é bem minucioso. Nós vamos estar por aqui alguns dias ainda estudando. Eu espero que você esteja gostando, anotando, memorizando, revisando, né, para ficar guardado no seu coração. Quero te agradecer por estar aqui comigo hoje e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais sem Cessar.